Então vamos gravar. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Mais um salmo, aprendendo um pouco mais a respeito do Senhor. Hoje nós estamos no Salmo 39, né? São 150 dias, 150 salmos, 150 dias. Já se inscreve nesse canal, ative o sininho, é muito importante que você faça isso para o crescimento do canal, para que outras pessoas sejam abençoadas também através dessa palavra, para que outras pessoas comentem também. É importante que você comente nesse vídeo, porque nós precisamos saber o que Deus tem ministrado no seu coração. Nós queremos muito saber o que Deus tem ministrado no seu coração, então deixe seus comentários, é algo muito importante. Eu já falei que os salmos eles vão aparecer para você no dia certo, na hora certa. E gravar esse Salmo 39 no dia de hoje, eu acho que não teria uma possibilidade melhor, não teria um dia melhor a não ser o dia de hoje. Então o dia de hoje foi reservado pelo Senhor para gravarmos, para conversarmos e aprendermos com esse Salmo. Eu passei mal nos últimos dias, bem mal, como fazia pelo menos uns 13 anos que eu não ficava tão mal assim, fisicamente. E talvez se eu chegar um pouco para cá. Fazia muito tempo que eu não ficava tão mal assim. E lendo esse salmo, ele me trouxe muita esperança, mas me trouxe um senso de realidade muito grande. Porque muitas das vezes nós achamos que somos mais do que realmente somos. E, por exemplo, nós temos o costume de achar que estamos sempre saudáveis, ou que já chegamos no topo, ou que temos segurança. Então, se você tem dinheiro, já tenho dinheiro suficiente, já conquistei tudo que tinha para conquistar, já tenho estabilidade, já tenho segurança. E nós acabamos confiando a nossa vida nessas coisas, na nossa segurança. Então, eu acredito que eu tenho uma boa alimentação. Então, por eu ter uma boa alimentação, dificilmente eu vou ter algum problema no estômago. Por eu ter uma quantidade de dinheiro que eu julgo interessante, dificilmente eu vou ter dificuldade financeira. Se eu sou inteligente, se eu tenho sabedoria, se eu tenho conhecimento técnico em alguma área, dificilmente vai aparecer alguma coisa que me force a ir além. Por quê? Porque você confia que aquilo dali é o suficiente para você. Acontece que uma coisa é você ter, outra coisa é você ser provido. Então, por mais que você tenha uma boa alimentação, o Senhor ele precisa prover saúde para você. Por mais que você tenha uma boa condição financeira, o Senhor ele provê uma condição financeira para você que te faz prosperar. Que não é só ter dinheiro, mas é como usar esse dinheiro, como não ter falta, ter dinheiro e ter paz, ou não ter determinado valor e ainda assim ter paz. Então o Senhor ele provê para nós. Ele provê a paz, ele provê a segurança, ele provê o cuidado. Então, de ontem para hoje, eu percebi que o Senhor, eu experimentei, né, que o Senhor é que provê a saúde. E não importa o quão bem eu me alimente, não importa a quantidade de água que eu bebo, é claro que eu vou procurar me alimentar bem, beber a quantidade de água e ter uma vida saudável, é claro que eu vou procurar isso, mas ainda assim, independente dos meus esforços, independente das minhas conquistas, eu dependo que o Senhor provê para mim, em todas as áreas, porque a vida do homem é breve. A vida do homem é algo passageiro, é algo que eu tô aqui agora, mas amanhã eu posso não estar. E muitas das vezes nós temos esse senso de. Muitas das vezes nós acreditamos que nossa vida. Muitas das vezes nós acreditamos que nossa vida é infinita, que nós estaremos aqui para sempre. E isso não é uma verdade. Então nós precisamos ficar bem atentos a essas coisas. Então o Salmo 39, ele diz assim: Pensei comigo mesmo, guardarei meus caminhos para não pecar com a minha língua. Protegerei a minha boca com uma mordaça, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Fiquei em silêncio como se fosse mudo. Calei-me mesmo no tocante ao bem,
mas a minha dor se agravou. Meu coração ardia dentro de mim e, enquanto eu meditava, queimava um fogo. Então, com a minha língua, dizia: Ó Senhor, mostre-me o meu destino e quantos dias viverei para que eu saiba como sou frágil. A primeira coisa que eu gostaria de pontuar aqui, agora que nós já entramos no Salmo, é como Davi ele nos leva para um lugar de sabedoria e quietude diante dos nossos adversários. Muitas das vezes nós temos, principalmente hoje, né, com o advento da tecnologia, em redes sociais e tudo mais, nós começamos a contar tudo. Tudo que acontece na nossa vida vira uma notícia, tudo que acontece na nossa vida é um post, tudo que acontece na nossa vida é uma foto, tudo que acontece na nossa vida é um vídeo. E muitas pessoas não estão alegres com as nossas conquistas. E muitas pessoas ficam de fato esperando alguma coisa dar errado. Você postar que alguma coisa deu errado, você postar que seu dia tá ruim, você postar que não passou nenhuma prova, ou que tá com uma dívida, ou que tá passando por tal dificuldade no trabalho. Existem pessoas que ficam esperando por isso. Então Davi ele está falando que diante dessas pessoas ele guardou, diante do ímpio, ele guardou a boca dele. Diante do ímpio, ele colocou uma mordaça na boca dele, ele permaneceu em silêncio. Então ele está nos ensinando que nós não devemos ficar falando o tempo todo a respeito, nem com todo mundo, a respeito das dificuldades que estamos passando. E você já encontrou com aquelas pessoas que você dá um bom dia, você pergunta se está tudo bem, e a pessoa já vem contando tantas coisas ruins que têm acontecido na vida dela? Isso não é ilegítimo, mas isso não é correto. Porque muitas das vezes a gente abre espaço para que as pessoas celebrem isso, para que todo mundo saiba o quão difícil está a sua vida. E o Senhor não quer que nós celebremos as coisas difíceis, mas que nós nos alegremos nas realizações, nas conquistas, nas coisas boas, tendo clareza de quão difícil é a nossa situação atual, mas confiamos nele. Então nós nos alegramos em situações difíceis porque nós confiamos nele. Então quando você começa a falar demais as dificuldades da sua vida, você acaba entrando em um caminho ao qual você fala com todo mundo as suas dificuldades, mas você acaba não falando para Deus. E isso nos coloca em um lugar de idolatria muito grande, porque à medida que você vai falando com as pessoas, você passa a acreditar que aquela pessoa vai te ajudar financeiramente, emocionalmente, que aquela pessoa vai te ajudar com uma casa, ou nossa, vou contar a minha situação para o Denis porque ele é bom nisso, então ele pode me ajudar com aquilo. Só que antes de você compartilhar suas coisas com qualquer pessoa, você precisa se guardar no Senhor. Você precisa estar no Senhor. Então Davi ele fala assim: ó Senhor, mostre-me o meu destino e quantos dias viverei para que eu saiba como sou frágil. Então Davi ele sabe e ele pede para o Senhor, ele sabe e ele declara que só o Senhor sabe quantos dias ele tem na terra e qual o destino dele. E diante daquele que sabe os dias que ele tem na terra e qual o destino dele, ele enxerga a fragilidade que ele mesmo tem. E a soberania de Deus. Isso é maravilhoso. Desde os meus dias, o comprimento deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é apenas um sopro. E isso nos leva para um lugar de dependência. Dependência plena. Porque agora nós estamos diante de Deus, tendo clareza, tendo consciência de como a nossa vida é breve. E se a nossa vida é tão breve assim, vale a pena nós ficarmos feridos? Vale a pena nós entrarmos em um lugar de remorso?
Vale a pena, já que a nossa vida é tão breve, vale a pena viver a vida sem planejamento? Já que a nossa vida é tão breve, vale a pena vivermos a vida amargurado com as pessoas? Ou se a vida é tão breve assim, vale a pena não amar, não admitir que ama? Vale a pena enganar? Vale a pena roubar? Porque a vida é breve demais para nos apegarmos a essas coisas. E nós precisamos viver o melhor dessa terra, nós precisamos viver as coisas boas, ter uma revelação de quem Cristo é, ter uma revelação de quem Deus é, viver cercado pela alegria do Senhor, independente das dificuldades, receber a graça que excede todo o entendimento, que mesmo sem entender você está em um lugar de graça. Então, diante de Deus, até os homens mais fortes não são nada. Então, vale a pena viver uma vida desregrada? Vale a pena viver uma vida no pecado, já que a nossa vida é tão breve? Por que não viver uma vida de santidade? Por que não viver uma vida em paz com todos? Por que não viver a vida lutando, correndo atrás dos nossos sonhos? Então ele segue dizendo que, na verdade, todo homem vive como uma sombra, inquieta-se e ajunta riquezas em vão, e não sabe quem ficará com elas. Agora, Senhor, o que eu espero? Minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim alvo de zombaria do insensato. Estou mudo, não abro a boca por causa do que Tu fizestes. Retira de mim o Teu flagelo, desfaleço pelo golpe da Tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa do pecado, destróis como traças o que ele tem de precioso. Na verdade, todo homem é apenas um sopro. Então Davi ele volta para esse lugar onde a riqueza do homem não é nada, porque você vai juntar riquezas financeiras, monetárias, e você nem sabe quem vai ficar com essas riquezas. Aquilo que é mais precioso para nós, aquilo que nós temos como aquilo que faz os nossos olhos brilharem, são comidos pelas traças diante de Deus. Não são nada. E Davi ele pede para o Senhor, isso é algo que nós precisamos sempre nos atentar, é que ele fala: livra-me de todas as minhas transgressões. Davi, ele não era um homem que se isentava do pecado, mas ele confessava o pecado. Ele tinha consciência dos lugares onde ele não poderia entrar, das conversas que ele não poderia ter. Ele tinha consciência dos pecados dele. E ele sempre orava: Senhor, me livra das minhas transgressões, me livra dos meus pecados, não me olhe com ira no dia que eu pecar, me livra, me ajuda, me purifica. E essa precisa ser a nossa oração, porque muitas vezes nós pecamos e nos afundamos cada vez mais no pecado. Ao invés de combater o pecado, de fugir, de mudar, de verbalizar: olha, não vou fazer mais isso, olha, vou sair desse lugar. Mas nós ficamos aprisionados nele, o inimigo quer que nós continuemos aprisionados neles ali. Então nós precisamos confessar diante de Deus os nossos pecados e deixar de fazer e pedir ajuda ao Senhor. Peça ajuda ao Senhor para deixar de pecar, para sair desse lugar de transgressão. E ele segue no versículo 12. Senhor, ouve a minha oração e inclina os seus ouvidos ao meu clamor. Não te cales diante das minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estrangeiro, um peregrino, como todos os meus pais. Desvia de mim o teu olhar para que eu me alegre, antes que eu vá e deixe de existir. E agora eu quero lembrar um pouco do Salmo 30, que fala que na sepultura, depois da morte, quando você morre, não tem mais adoração. Não tem mais alegria ali, até a gente encontrar com o Senhor Jesus. Então, o momento que nós temos para conhecer o Senhor é agora.
porque a vida está acontecendo agora. Nós vamos conhecer o Senhor mais ainda na eternidade? Sim, nós vamos. Nós vamos conhecer o Senhor mais ainda quando nós adentrarmos ao céu, na Nova Jerusalém? Sim, nós vamos. Mas a nossa oração é hoje. Nós precisamos nos alegrar no Senhor hoje. Nós precisamos celebrar o Senhor hoje. Nós precisamos amar o Senhor hoje e agora. Nós precisamos liberar perdão agora. Nós precisamos liberar amor hoje. Nós precisamos caminhar em santidade hoje. Nós precisamos avançar para o alvo que é Cristo hoje. Nós precisamos abraçar os nossos irmãos, os nossos pais. Nós precisamos amar as pessoas que estão ao nosso redor hoje. Nós precisamos liberar palavras de afirmação hoje. Hoje, viver o novo de Deus hoje. Existe uma promessa vindoura. Sim, existe essa promessa vindoura, mas existe uma promessa para o hoje. E o hoje é se alegre. Nós precisamos nos alegrar no Senhor hoje. Amém? Que o Senhor abençoe vocês. Nos vemos no próximo Salmo.